sobre poder constituinte. Anote aí, poder constituinte é um poder que pertence ao povo, para que o povo em certo estado possa criar e modificar constituições. Adequando esse conceito para a realidade brasileira, o poder constituinte é o poder de criar e modificar a Constituição do Brasil, criar e modificar constituições estaduais no nosso país. O poder constituinte pode ser originário ou derivado. O poder constituinte originário é aquele por via do qual o povo brasileiro pode criar uma Constituição para o Brasil. Poder constituinte originário é o poder de criar uma Constituição para o país. Todas as demais formas de manifestação de poder constituinte a gente chama de poder constituinte derivado. Poder constituinte originário, exclusivamente para criar Constituição para o país. Poder constituinte para modificar a Constituição do país, derivado. Criar constituições estaduais ou modificá-las, derivado. O poder constituinte derivado se divide em 3 categorias. Quando a gente fala do poder constituinte derivado para criar ou modificar constituições estaduais, a gente chama de poder constituinte derivado decorrente. Anote aí, a expressão poder constituinte derivado decorrente se utiliza para que identifiquemos o uso do poder constituinte para criar ou modificar as constituições estaduais da Bahia, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba, Tocantins, São Paulo e por aí vai. Quando a gente fala de mudar a Constituição do país, modificações na Constituição da República, a gente fala de poder constituinte derivado reformador ou então poder constituinte derivado difuso. A gente fala em poder constituinte derivado reformador quando a gente fala da mudança na Constituição do país através das emendas constitucionais. Atividade legislativa, processo legislativo, aprovação de emendas constitucionais, alterando formalmente o corpo da Constituição do país. Aí a gente fala de poder constituinte derivado reformador. Já quando a gente fala que a Constituição é modificada por dentro, na compreensão do seu conteúdo, no alcance das normas, sem alteração de texto, sem a aprovação de emendas constitucionais, sem atividade legislativa, através da mutação constitucional, a gente fala de poder constituinte derivado difuso. Poder constituinte derivado difuso, expressão que se consagrou e é muito forte no direito constitucional francês, é a expressão que a gente usa para que indiquemos a mudança da Constituição do país em razão do fenômeno da mutação constitucional, em que a gente diz que a Constituição mudou na compreensão, no alcance, no significado de suas normas, sem alteração do texto, sem inclusão ou supressão de dispositivos, sem aprovação de emendas, processos interpretativos em que a sociedade interpreta a Constituição de modo diferente e reconhece naquela norma um sentido diverso do que se vinha reconhecendo, ainda que nenhuma alteração haja no texto. Bom, então a gente fala de poder constituinte originário para a criação de uma Constituição para o país, poder constituinte derivado reformador, mudança da Constituição do país por emendas constitucionais, poder constituinte derivado difuso, mudança da Constituição do país em razão da mutação constitucional, sem aprovação de emenda, sem alteração de texto, poder constituinte derivado decorrente, criação ou modificação das constituições estaduais. Quanto ao poder constituinte originário, ele pode ser de 2 famílias. Poder constituinte originário de primeiro grau, também chamado de fundacional, ou de segundo grau, chamado de pós-fundacional. O poder constituinte originário é de primeiro grau ou fundacional, quando se cria a primeira Constituição na história desse país. Funda-se, inaugura-se a era constitucional nesse Estado, transformando-se esse Estado num Estado constitucional de direito. No Brasil ocorreu em 1824, com a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, outorgada por Dom Pedro logo após a independência em 1822. Poder constituinte originário de primeiro grau ou fundacional. Todas as vezes que a gente faz uma nova Constituição para o país, substituindo a anterior, a gente tem poder constituinte originário de segundo grau ou pós-fundacional. Então, no Brasil, quando a gente fez novas constituições, no caso de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, 1988, criando-se uma nova Constituição para o país. Substituindo-se a Constituição que estava em vigor, abrogando-a, a gente tem poder constituinte originário de segundo grau. Então, o poder constituinte originário cria-se uma Constituição para o país. Primeiro grau, a primeira. Segundo grau, uma nova, substituindo a que está em curso. Espero que vocês tenham gostado. E olha que visual lindo que eu estou aqui. Produção, dá o giro. Pega essa imagem toda. Olha que lindo. Olha que visu. A gente pegando aqui esse fim de tarde
na Barra, Porto da Barra, aqui na Bahia. Lá do outro lado fica a ilha de Itaparica, aqui tem a Baía de Todos os Santos e aqui tem o Prof, o PB, ajudando você a passar na UAB. Valeu, minha gente!